Declaro aberta a reunião de Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, com a presença do nosso vice-presidente Mário César e o nosso membro Alexandre. A reunião foi iniciada às 17h30, com a presença dos membros da comissão. O projeto de lei 129 dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão em espaços públicos destinados ao lazer e à prática de esportes e de outras providências. O projeto de lei 0127 altera a lei 958/89, que dispõe sobre a fiscalização dos terrenos baldios no município de Palhoça, para incluir a obrigatoriedade de notificação prévia, fixação do prazo para a limpeza, a aplicação de multa e a autorização da execução do serviço pelo Poder Executivo, com a cobrança do custo por meio de IPTU, em conformidade com a Constituição e com o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei 126 dispõe sobre a regulamentação das feiras de artesanato no município de Palhoça e de outras providências. Registrar a presença do membro Tavinho. Projeto de Lei 65 estabelece a obrigatoriedade de utilização de sistemas de controle de deslocamento e funcionamento em veículos de máquinas pesadas que prestam serviço ao município de Palhoça e outras providências. Projeto de Lei 144, Educação, altera a Lei número 3.937, de 9 de janeiro de 2014, que transforma o Grupo Escolar Frei Damião em Escola Básica Frei Damião. Projeto de Lei 147 de 2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Canil Municipal. Projeto de Lei 138 de 2025 altera a Lei 5.340 de 20 de setembro de 2023, via pública. Projeto de Lei 150 institui no calendário oficial do município de Palhoça o prêmio Alessandra de Andrade, a ser concedido anualmente à empresária destaque no evento Histórias Reais de Mulheres e de outras providências. Registrar aqui também a presença do vereador Genegão. Eu queria só destacar com vocês aqui, o projeto 147, que ele vem do vereador Ezequiel, aonde ele enquadra que o município deveria criar um canil municipal. E eu, que já participei atualmente na Secretaria da Defesa do Cidadão, sei da necessidade que é essa criação, mas eu quero aqui afirmar um compromisso com vocês e dizer para vocês que hoje não adianta nós querer inventar canil. Nós temos que, sim, estruturar o DIBEA, preparar mais o DIBEA, para daí a gente tomar outro passo e ver melhor o que possa ser feito. Hoje o DIBEA está carente, faltam algumas estruturas, e hoje, se vamos investir tudo em canil, não é o melhor cenário. Então eu opto e deixo aqui a minha sugestão para que possamos, todos os vereadores, estruturar mais o DIBEA. Uma questão de ordem, senhor presidente. Tramita ainda nessa Casa Legislativa, salvo engano, deve ter ido, acho que não, peço desculpas, mas já foi para a segunda votação, uma alteração na lei orgânica, em que, inclusive, Vossa Excelência subscreveu também o projeto, o vereador Alexandre, creio que o vereador Mário, o vereador Tavinho também, onde conseguir na necessidade da criação de uma política pública de atenção à proteção dos animais e o controle da natalidade. É importante, bem como Vossa Excelência mencionou agora, a necessidade de que a gente possa discutir a construção desse plano juntamente com o Executivo, de sorte que o Executivo possa nos mandar um documento mais amplo e que possa, sim, estruturar a estrutura, melhor estruturar a estrutura que o DIBEA possui hoje. Então é importante que o município se manifeste agora, né? É boa a pretensão do vereador Ezequiel, mas como Vossa Excelência mencionou, e aí ratificando a questão da lei orgânica aprovada, alterada e que certamente vai ser sancionada por prefeito, que o prefeito possa, logo em diante, levar-nos para uma discussão mais ampla para poder elaborar uma política pública definitiva, que a gente possa atentar para todas as necessidades. Era isso. Mas só uma parte, o presidente Biriba e o vereador Jean,
que mesmo que não tenha condições no momento, mas isso aí não impede também de criar a lei, né? Eu acho que não, independente da estrutura que tem hoje, que não, aliás, que não tem estrutura, né? Mas eu acho que independe, né? Na minha opinião, né? Com toda certeza, vereador, foi o que eu falei. Outra parte, vereador. A gente quer que faça a lei, mas também temos que melhorar o que já existe, né? Vereador Tavim? Em relação a esse projeto aí do vereador Ezequiel, claro que nós não podemos nós autorizar o prefeito a fazer alguma ação. Nós não podemos, né, autorizar o prefeito a criar o canil municipal. Não precisa autorização nossa para criar. Esse é o pé do projeto. O projeto é interessante, mas nem todo projeto de lei que se faz se aprova ou isso vai à frente. Não há necessidade nesse sentido. Eu já discuti aqui na sessão, nas primeiras sessões, vocês lembram disso, sobre a situação do prefeito estruturar o DIBEA, como falou agora o nosso presidente aqui, e criar o canil, não só o canil, uma área reservada, tá, para cães e gatos, certo? Porque não tem só cão, tem gato também. Então não adianta só criar o canil e deixar porque tem muito gato solto na rua e tem muita gente que, às vezes, como eu falei, que se muda, vai para um apartamento, não pode levar gato ou um cachorro, mas vai deixar na rua? Não. Então, para isso tem que ter uma estrutura para atender tanto o gato como os cães. Então, não há necessidade da Câmara autorizar o Poder Executivo a criar o canil, não há. O prefeito, a qualquer momento, pode dizer, nós temos um terreno destinado para esse fim e vamos reconstruir um canil municipal. Porque não é só o canil. Só canil não adianta. Tem que ter estrutura para isso, né? Então, eu também concordo com o nosso presidente, o vereador Biriba, para que realmente isso venha atender de forma geral. Ah, não, tem um canil, vou lá, pego o meu cachorro, que eu não quero mais, vou morar, vou me mudar, vou lá e vou deixar num canil. Não é bem assim. Eu acho que tem que ser um projeto a ser melhor discutido. O projeto é interessante, mas isso não vai resolver o nosso problema, o problema do nosso município em relação a cães e gatos. Esse é em relação a esse projeto. Já vou aproveitar. Sim. Terminar, não, pode, depois eu volto no outro projeto aqui. Quero aproveitar aqui o ensejo também, já que nós estamos falando dos animais. Semana passada teve um morador da Ponte Marim, do bairro da Ponte Marim, me ligou que um cachorro de rua foi atropelado. E nesses casos não tem nada da prefeitura para que possa auxiliar nesse evento, assim, quando acontece um cachorro de rua, né? Foi atropelado e estava lá jogado, lá tinha uns 2, 3 moradores tentaram acudir lá, mas me ligaram, até não soube nem dizer para ele qual o encaminhamento que ele teria que fazer, mas não existe, né? Senhor presidente, pela ordem, queria aqui contribuir com a discussão, e o vereador Tavim, só lembrar que, na verdade, a gente está criando uma lei para o prefeito fazer o canil. Tipo, não fica uma coisa discricionária do prefeito. Poder Legislativo entrando, né, com um projeto de lei, mais uma lei aqui em Palhoça, para a gente obrigar o prefeito, né, a fazer um investimento que, como os senhores falaram, tem muitas situações ali no DIBEA que precisa melhorar, e a gente está pensando num canil. Não sou contra, não é longe disso, só que como o vereador Mário já falou, a gente já discutiu, e nós, como membros hoje da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos também de ser críticos, né, e céticos, e também ver a constitucionalidade das leis. A gente não pode mais, como tinha aquela... todo mundo aprovava, o vereador... Não, a gente tem que ver, a gente está aqui sendo pago para estar analisando justamente as leis, a constitucionalidade dela, e também o interesse público nela. Agora, hoje nós vamos criar uma lei para o prefeito fazer um investimento numa situação que cabe a ele, discricionariamente, decidir se é o momento ou não, se futuramente tem que ter. Nós vamos criar mais uma lei. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de zelo com a nossa comissão, principalmente. Aproveitando a sua fala, vereador, em relação a esse projeto, e o que eu acho interessante? Hoje, o DIBEA tem que ser estruturado? Tem que ser melhorado? Tem. Atender quem precisa? Tem. Hoje, o que eu sinto muita falta
Tem municípios aqui no estado, aqui próximo de nós, inclusive capital é assim, que eles têm lá uma ambulância, tipo uma UTI ambulante, que ela vai nos bairros, né, fazer castração desses animais de graça à população. A população hoje, eu conheço o caso ali, tem de uma cachorra que estava prenha, da qual todo mundo queria ajudar, mas ninguém na hora não sabia como fazer. Entendeu? O que aconteceu? A dona de um restaurante ali, próximo à minha casa, foi lá e diz ela que pagou para fazer cirurgia, né? E ela estava grávida. Olha a situação. Estava prenha. Tinha 6 cachorros. Tá? Então isso aí, inclusive, é crime. Entendeu? Mas fazer o quê? Se não tem estrutura. Então primeiro vamos estruturar o que já tem. Não é verdade? Então esse é o caminho. Eu nada contra o projeto, novamente, mas tem que ser melhor discutido e rever a situação. Porque não há necessidade, em momento algum, da Câmara autorizar o prefeito a fazer qualquer ação, tá, de ordem financeira que parta dessa casa. Não, tem que partir de lá. E nem partindo de lá, ele não vai partir de lá para cá, porque não há necessidade da criação. Não há necessidade de criar por aqui. E nem de lá para cá. Entendeu? Só isso. Em relação a esse projeto é que eu tinha, senhor presidente. Eu tenho um outro que vou discutir mais na frente. Senhor presidente. Pela ordem, contribuindo um pouco mais com a discussão, senhores vereadores, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas pelo que eu tive a possibilidade de ler na lei do orçamento municipal vigente para esse ano, pude perceber que a estrutura do DIBEA, na estrutura administrativa, não existe. Tá? O DIBEA, em verdade, é apenas uma diretoria ou uma gerência que está disponibilizada na estrutura do PROCON, ou seja, não tem elemento orçamentário próprio, não tem programa próprio, em absoluto. Tem apenas lá uma diretoria que é ocupada por um servidor, tá? Um gerente ou um diretor, que atua na defesa dos interesses dos animais. O vereador Mário César fez uma ponderação bastante interessante, e a resposta que é preciso dar ao vereador Mário César neste momento é que o único grupo que tem a capacidade neste momento para recolher o animal acidentado na via pública é o grupo das protetoras. São as protetoras que vão lá, que são acionadas pelos moradores, que recolhem os animais, levam para o veterinário, retiram o dinheiro do próprio bolso, levam para suas casas, cuidam dos animais até a sua recuperação e depois realizam eventos na tentativa de promover a doação desse animal encontrando um lar. E quando nós aprovamos aquela alteração na lei orgânica, que salvo o melhor entendimento ainda de todos, eu, pelo pouco conhecimento jurídico que tenho sobre a matéria, entendo que a partir daquele momento o município está obrigado a construir uma política pública de atenção aos animais em situação de vulnerabilidade. E aí, vereador Tavinho, entra tanto o gato quanto o cachorro também, se estiver em estado de abandono, tem que ser atendido pelo programa. E bem assim, atendendo à última manifestação de Vossa Excelência, que fala sobre o controle da natalidade. Está entendendo? Porque daqui a pouco uma pessoa carente tem um animal desse dentro de casa, e aí numa progressão, ano a ano aí, um animal desse aí vai dar 10, 15 filhotes aí num ano, que doravante serão abandonados na rua. Então é muito importante, o vereador Biriba foi assertivo na manifestação dele, da gente permanecer um pouquinho na discussão, um pouco mais desse projeto, na tentativa de, assim que o prefeito sancionar o artigo da lei orgânica que determina a elaboração de políticas públicas para a proteção dos animais, a gente possa discutir com o prefeito para que o chefe do executivo possa dizer o seguinte: olha, nós dispomos disso e é assim que nós vamos implantar a política. E aí nós vamos ver se o legislativo vai concordar ou não. Finalizando, viu, vereador Mário, é um contrassenso o que eu vou dizer agora, mas infelizmente eu preciso colocar. Hoje nós não temos condições de tirar um animal acidentado da rua, mas nós estamos pagando R$25 mil por mês para a cavalaria da Polícia Militar recolher os equinos, tá? Os cavalos aí, animais de grandes portes,
que venham a sofrer acidentes ou que estejam em situação de vulnerabilidade que deva ser recolhido ao pátio da cavalaria. Só que tem um problema. Até agora nós não sabemos quantos animais foram recolhidos para a cavalaria, desde quando esse convênio foi firmado, salvo engano, no ano de 2019. Para 2025, o prefeito prevê gastos de 300 mil reais para proteção e para manutenção do convênio junto à cavalaria. Então, nós precisamos dar uma analisada melhor nessa situação para ver de que forma a gente possa contemplar o feito para tirar um pouco das costas das protetoras. O que nós não podemos é deixar tudo nas costas das protetoras voluntárias que estão fazendo um serviço que, em verdade, é obrigação do poder público. Então, a gente precisa ter essa cautela. Obrigado. Só mais uma parte, mas o único serviço hoje que o DIBEA faz é só a castração, não tem mais, é só isso? Castração e microchipagem. Mas essa questão que o Jean falou, acontece muito, os animais aí de rua sendo atropelados, sei o que mais acontece. Daí o pessoal fica sem um encaminhamento, sem saber aonde ir. Senhor presidente, mas só uma parte aqui. O vereador Jean citou a questão do convênio da cavalaria, e aí eu, como era secretário da pasta, nada melhor do que o secretário que promoveu o convênio se manifestar. Inclusive, foi um pedido seu aqui, quanto vereador, eu recebi muitos vídeos teus cobrando que a Pedra Branca era realmente um problema recorrente, né, que era cavalos e bois e equinos ali, os semoventes, como o senhor mesmo falava, e isso foi resolvido. Só que a questão é o seguinte, o valor, quando eu fui secretário, que se repassava à cavalaria, era um valor de 10 mil reais, só que todos sabem que um equino ele tem um custo mensal alto. E o que acontecia, o DIBEA, daí o Diego depois assumiu também, possuía veterinários que faziam um serviço, além de receber para quarentena, todo aquele protocolo. E hoje, o que me foi passado é que esse valor aumentou, vereador Jean, porque esse serviço de veterinário vai ficar a cargo da Polícia Militar. Então, foi esse o repasse. Aí, concordo com o senhor, já tem que analisar se realmente, né, é um valor que tá bom, não está bom, isso aí é outra situação, mas só queria manifestar aqui, porque esse é um dos convênios mais assertivos que eu acho que Palhoça fez, e a gente conseguiu resolver uma coisa que o senhor sempre batalhou, que foi retirar os cavalos, principalmente da área da Pedra Branca. Vereadores, só para encerrar esse assunto, o vereador Tavim quer se posicionar em outro projeto. Durante o período de 4 anos que eu fiquei lá, eu pedi para fazer diversos levantamentos. E hoje, aquela secretaria, com 4 milhões por ano, nós conseguimos ter SAMU-PET, nós conseguimos ter atendimento clínico, nós conseguimos ter um certo quilo de ração para as protetoras. Então, assim, eu sei o que é aquilo, eu sei o que é aquela pauta, só que, infelizmente, a gente ainda não tem aquele olhar que deveria, né? Mas tenho certeza que com essa comissão aqui, a gente se unir, nós vamos conseguir dar uma estrutura adequada para ela e poder fazer um belíssimo trabalho. Vereador Tavim? Senhor presidente, em relação ao projeto de lei de número 129/2025, onde dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão em espaços públicos destinado ao lazer e à prática de esportes e de autoprovidência. Não sei de quem é esse projeto ainda, que não me enterei do teor do projeto. Mas acessibilidade tem que ter em qualquer espaço público, tanto em obra de edificação, como praças e outros mais. A lei já garante isso. A lei da acessibilidade já dá garantias, e o próprio plano diretor do nosso município, ele prevê que tem que ter. Né? O que diz aqui a ementa a ementa aqui do projeto é uma situação que já existe, já é obrigado. Criar uma lei que já existe, não sei se até onde isso também é o mesmo resultado que em relação à lei do projeto de lei do vereador Ezequiel, entendeu? Estamos aprovando uma lei onde já é obrigatório ter acessibilidade em qualquer espaço público, né? Não só em público, né? Em privados também, né? Vai fazer uma edificação, um edifício tem que ter, vai fazer uma obra de comércio, tem que ter.
Então, isso já existe. Então, eu vou inteirar um pouco mais do projeto, vou ler todos os artigos também, como o Doravante também vocês vão fazer o mesmo. Então, é uma situação também que vale ressaltar em relação a esse projeto. Todos os projetos que são encaminhados para a prefeitura, eu acho que já tem essa... Todos é obrigatório a ter. Né? Todos. Eu acho que teria que ter, né? Todos têm que ter. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Encerra a reunião, marcando a próxima para a próxima segunda-feira, às 17h30.